Bom dia. Bom, quero agradecer a Cipix, a LG, esse convite muito honroso, né? É um prazer falar para você sobre Copersucar. Melhor ainda ter sido introduzido pela BAG, pelo Luiz, que deu um panorama completo sobre o que é o nosso setor. Eu acho que isso ajuda bastante a entender como que as empresas individualmente vão lidando com esse cenário, tanto de grandeza e de dificuldade, que formam uma complexidade diferente, tanto para a comunicação quanto para os negócios. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a comunicação com os empregados e na perspectiva da nossa dificuldade de estar em vários pontos ao mesmo tempo, falando com pessoas que são de níveis culturais diferentes, localidades diferentes, numa empresa que tem níveis de atividades diferentes. Você tem desde a gestão de finanças e de trading de commodity até a operação logística do campo para o porto, né? E para introduzir um pouco sobre a Copersucar, não é aqui. A Copersucar tem uma história longa, já são 57 anos de história. Ela talvez seja mais lembrada dos mais velhos pela participação, pelo patrocínio da equipe do Fittipaldi na Fórmula 1 lá nos anos 70, né? Mas isso é um tempo que já não faz mais muita parte da nossa memória. Mas ela é lembrada também porque nos anos 70 também ela foi uma das grandes promotoras do Proálcool no Brasil. O Proálcool começou nos anos 70 para fazer frente à crise do petróleo daquela época e foi uma ativação gigante. Eu mesmo me surpreendi ao chegar na Copersucar e ver que esse slogan que a gente repetia quando criança, carro a álcool você ainda vai ter um, foi uma campanha publicitária que a Copersucar fez na época. Então, tinha uma exposição, a gente vai falar em comunicação na frente, muito ativa. E naquela época, nesse primeiro ciclo que eu vou chamar, foram muitos ciclos, né? A gente teve varejo, teve açúcar refinado, gôndola de supermercado, teve Cooperálcool, teve produto vendeu sal, né? A Copersucar vendeu sal nos anos 70 também, e foi mudando. Era um mercado fechado, controlado pelo governo, o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, comprava toda a produção, então regulava preço, regulava a produção, abriu a partir dos anos 90. É uma gestão cooperada, a Copersucar nasceu como cooperativa, a cooperativa existe até hoje, é a base da atividade. E nos anos 70, 69, criou um centro de tecnologia para desenvolver a cultura da cana-de-açúcar, que permitiu que chegasse hoje aos 80, mas era muito menos, 80 toneladas de cana por hectare, e antes era muito menos, e tem um desafio ainda de aumentar ainda mais. E o Centro de Tecnologia Copersucar, em 2004, foi transformado em Centro de Tecnologia Canavieira, aberta para o setor, para a participação de outras empresas. Com a abertura de mercado nos anos 90, em 98, a Copersucar conquistou uma concessão no terminal de Santos, né, no Porto de Santos, abriu um terminal açucareiro gigante, opera lá desde 98. Nos anos 2000 passou a ter foco em larga escala, vendeu as operações de varejo, começou a exportar em açúcar bruto, saiu do quilo para a tonelada, do ensacado para o granel, para ganhar escala, um volume gigantesco de movimentação. Os números que a BAG mostrou são expressivos e a Copersucar participa muito desse volume em termos no que é relativo a açúcar. E em 2008, os acionistas, os sócios da Copersucar criaram uma outra empresa que é a Copersucar S.A. A S.A. passou a atuar com um foco mais dirigido no trading e na logística. Hoje, a gente forma a maior comercializadora brasileira de açúcar e etanol, tem uma posição de liderança no mercado como exportadora e em 2014 a parte de açúcar mercado internacional foi transformada numa joint venture com a Cargill na Alvean. Desde 2012 a Copersucar participa de uma trading e distribuidora de etanol nos Estados Unidos, que é a EcoEnergy. Os Estados Unidos é o maior mercado de etanol do mundo, o maior produtor e o maior mercado, isso desde nos anos recentes, porque era o Brasil. Quando o etanol se transformou numa fonte de substituição efetiva do petróleo e de elemento de mitigação de gases de efeito estufa, que é um dos compromissos do Brasil na COP, os Estados Unidos acordou para isso e duplicou sua produção. Decuplicou sua produção e hoje é o dobro da do Brasil. Então, é impressionante, o Brasil não aproveitou essa janela de oportunidade que ainda está aberta para o etanol. Parênteses do etanol. Que ainda tem um caminho pela frente, a COP abre uma possibilidade de
de a gente atingir aí os 50 bilhões de litros previstos para 2025, 2030. Bom, e a gente está aí com expectativa para esse período aí de renascimento da indústria. Hoje, a Copersucar conquistou avanços significativos em gestão de governança e de sustentabilidade. É uma questão que é inerente à nossa atividade. E em termos logísticos, além do TAC que eu já mencionei, a gente opera também terminais multimodais em Ribeirão e Rio Preto, recebem o açúcar das usinas de caminhão e desce de ferro para o porto de Santos e um pouco para Paranaguá. E em Paulínia tem um terminal de etanol. Essa é a plataforma logística do etanol. Lá nos Estados Unidos ela é significativa, compra de plantas de destilarias que são fornecedoras exclusivas e distribui para as refinarias. Participa de um projeto da Logum, que é uma empresa consorciada também, que constrói o etanol duto do Centro-Oeste. O projeto é do Centro-Oeste, dos centros de produção para os centros de consumo, né? Paulínia é o destino dele hoje, onde tem lá uma refinaria, a refinaria Replano, da Petrobras, onde a Copersucar construiu também um terminal de armazenagem e distribuição de etanol integrado a esse etanol duto, que é o meio de transporte mais barato que existe, é o duto. Ele é extremamente sustentável porque ele não polui, né? não queima diesel. E a gente deve desenvolver, ele deveria ser integrado também à hidrovia, um projeto complexo, que carece de recurso e que ainda deve ser desenvolvido. Na logística do açúcar, a plataforma nossa tem como base o interior, né, onde recebe essa imagem aqui de baixo é do Ribeirão Preto. Tem uma pera ferroviária que abastece os vagões e segue para Santos. Santos, a gente tem uma capacidade de armazenagem lá no porto de 300 mil toneladas, mas somadas as usinas dá 2,5 milhões de toneladas. E o terminal tem uma capacidade de até 10 milhões de toneladas ano de exportação. E a gente tem conseguido, a última safra foi um recorde de 6,2 milhões de toneladas embarcadas. Bom, vou falar um pouco sobre a comunicação, tentar otimizar o nosso tempo em 25 minutos. Lá, naquele primeiro momento, na fase inicial da Copersucar, que operava essencialmente e exclusivamente como cooperativa, o nosso contexto interno era de uma empresa que chegou a ter 20 mil funcionários, tinha atividade industrial, tinha refinaria, tinha comercial de varejo, tinha força de venda, tinha marketing e uma atuação política muito forte, né, junto ao governo. O governo é ainda extremamente relevante no controle e na regulação das nossas atividades, mas era muito mais. E o papel institucional, a Copersucar exercia um papel institucional muito forte na representação do setor, na época sucroalcooleiro, hoje a gente chama de sucro energético, junto ao governo. No segundo momento, quando ela percebeu que para crescer o mercado abriu, a globalização veio, que ela precisava se internacionalizar, investir, ter estrutura logística mais robusta, ela enxugou os seus processos, reduziu drasticamente, vendeu as operações de varejo e de produção, ficou exclusivamente no trading. Hoje nós somos 600 funcionários, ao todo 400 na operação portuária e de terminais, 200 no escritório. Os sócios, que são os produtores rurais, os empresários de açúcar e etanol, passaram a exercer o papel de acionistas, saíram da administração, a administração foi profissionalizada, implantamos sistemas de governança mais compatíveis com o novo mercado da Bovespa, chegamos a tentar uma abertura de capital na Bolsa. O Brasil entrou no seu pior momento a partir de 2011, recuamos esse projeto, reforçamos a sustentabilidade e na comunicação externa o nosso papel era estar no B2B, falar com o cliente grande comprador e com o mercado de capitais, com os investidores e reforçando as relações institucionais via Única. A BAG é a nossa grande parceira na interlocução com o governo, a Única também participa do Instituto, sócio da BAG também. Então, essas organizações fazem uma representação institucional muito consistente do setor como um todo. Bom, hoje, na Copersucar, no momento atual, aí, nos últimos 3 anos, nós descobrimos que para estar ativo no mercado financeiro, para estar ativo no B2B, para estar ativo, para ser reconhecido como player global e nacional, ter influência, você não consegue isso se você não tiver a sua casa coesa, adesa, junto
entendendo o momento que nós estamos vivendo e para onde que a empresa vai. Isso nós sabemos todos, não é só exclusividade de uma empresa ou de um setor, é a dificuldade de todos nós, né, em todos os setores. Houve uma mudança muito forte da gestão, 60% do nosso pessoal hoje tem menos de 5 anos de casa, a diretoria então é 80% renovada, só ficou o presidente lá dos últimos diretores, só o Paulo que está lá honrando a história e o conhecimento acumulado de Copersucar, mas nós estamos aprendendo muito rápido a fazer essa virada para uma empresa, vamos dizer assim, mais integrada a todos os seus stakeholders. Né? E isso não teria sido possível se a gente não tivesse uma aliança muito forte, um foco conjunto com a gestão de RH. Então foi a partir de 2013, como a Copersucar se enxugou, não havia muito instrumento interno de comunicação. A intranet nasceu lá em 2013 apenas, então ela é muito jovem ainda, tem menos de 4 anos de atividade. Fizemos um movimento, criamos uma marca para o nosso movimento, não foi uma campanha, foi um estilo de uma nova diretriz de comunicação e de gestão, que somos todos a mesma energia, quer dizer, não existe mais a velha Copersucar, a nova Copersucar, a turma da logística e a turma do comercial, existe uma Copersucar só, que é a mesma energia. Nesse intervalo tivemos uma crise, que foi um incêndio lá no terminal de Santos, que praticamente interrompeu todo o processo evolutivo, estratégico que vínhamos tendo para focar na reconstrução, quer dizer, tivemos que parar ali uma safra e meia para reconstruir o TAC, retomar as operações. Contamos com o apoio de toda a estrutura logística brasileira para poder continuar honrando os contratos todos de exportação. Conseguimos vencer Hoje o TAC está melhor e mais seguro do que era antes, e aí isso influenciou demais a nossa comunicação posterior depois. Reconfiguramos os negócios, né, com novas localidades, novas interlocuções nacionais e estrangeiras. E, enfim, estamos hoje com uma cara nova. Passamos por um processo de rediscussão de cultura, rediscussão de valores e descobrimos que o nosso jeito de ser e fazer é ser desafiador, ser responsável, ter agilidade, agir profissionalmente em todos os momentos e colaborar. Esses valores não são novidade para ninguém e não são novidades para a Copersucar também. Eles trazem a herança e a história, o DNA das nossas gestões acumuladas e dos nossos aprendizados. Bom, mas é sempre um desafio, né? Você enfrentar essa Babel que nós vivemos, Babel literal de fontes de informação, essa sobrecarga de informação, ter relevância, ter credibilidade e falar com frequência e alcançar as pessoas em diferentes locais e diferentes gerações e diferentes formações não é fácil. Vivemos uma nova cultura organizacional que tem que enfatizar também produtividade, eficiência e meritocracia, quer dizer, não adianta, a gente não vai enfrentar aqueles desafios que a BAG mostrou aqui se não fizermos a nossa parte, quer dizer, tem um dever de casa nosso também que é grande. A complexidade está instalada para tudo e para todos, né? Para falar um pouquinho do nosso ambiente. O mercado de commodities é altamente instável, a açúcar chegou a 23, hoje a notícia do valor, açúcar derrete em Nova York. Foi para 19. Foi para 19. Mas bateu 10 lá atrás. Então, assim, essa instabilidade é parte do negócio. A gente respira esses altos e baixos. As reestruturações organizacionais não terminam, quer dizer, você está sempre se reestruturando, se adaptando. Os processos internos precisam ser revistos e estão sendo revistos, não é só fazer uma nova comunicação ou criar um novo quadro de valores, porque o mercado, o processo financeiro muda, a operação comercial muda, o cliente muda o processo dele, você tem que mudar o seu. E isso num ambiente de crise política e econômica que todos nós sabemos aqui e lá. Aqui e lá fora. Bom, antes de chegar na tecnologia propriamente dita, que é o mural digital e o case que nós temos é o da Cipix, ela não é uma ação isolada. O mural sozinho não resolve tudo, como também outras ações são reforçadas por ele. Então, claro, mencionei lá a intranet, que atinge 100% do público administrativo, mas não o público de operação. Ações presenciais, estas sim, que têm sido intensificadas muito fortemente nos terminais, com um approach muito mais participativo, muito mais de diálogo, e que atinge não só lideranças, mas todos os colaboradores, 100% da operação em reuniões de gestão.
Enfim, isso também nada substitui o face a face, né, a gente sabe. Começamos a fazer campanhas e ativações bem mais mobilizadoras. A cultura, o nosso jeito de ser e fazer, ganhou uma ambientação nova na sede, nos terminais. Aproveitamos as Olimpíadas para fazer um quiz interativo de resultados de Olimpíadas e nossos valores. A nova política de sustentabilidade foi divulgada, revista e divulgada de uma forma muito mais abrangente. E a campanha Operação Segura, vocês vão ver algumas peças aí, que é uma campanha de sensibilização dos trabalhadores para a necessidade deles se preocuparem consigo mesmo, com a sua própria vida, com a garantia da sua integridade física, que é fundamental, quer dizer, não podemos ter o risco de novos acidentes, não vou dizer da proporção do incêndio, mas qualquer acidente. Acidente zero não existe, é o objetivo. E reativamos uma série de periódicos para poder falar com usinas, que é uma newsletter para as usinas mensal, uma newsletter para os gerentes, aqui saiu errado, gerentes, essa palavra aqui é gerente, mensal, newsletter para os clientes, um jornal impresso, que é bimestral, porque ele também só reflete o que foi feito de destaque no período passado, e um mural digital. Essa parte agora é mais ilustrativa dos canais. O Jornal Integração foca na operação, mas ele vale para a empresa inteira. A intranet foca no administrativo, mas ele vale para a empresa inteira. A sinergia vai para as usinas e para os técnicos e administrativos de todas as usinas, numa forma de também transversalizar a nossa comunicação com as usinas, porque as usinas são fornecedoras e sócias da companhia. E você fala com a logística, fala com o financeiro, fala com o agrícola, fala com o planejamento, fala com o sócio. Então, e nem sempre essas pessoas se conversam. Então, você tem que ter Aqui a gente fala de tudo. Fala do mercado, fala do reconhecimento da Copersucar, fala da logística. A newsletter Liderança é um canal para os gestores. O Paulo assina toda edição um editorial, esse é o primeiro número, e que pontua os caminhos que nós estamos querendo chegar, e isso pontua também a comunicação com os colaboradores. A Operação Segura foi uma campanha que mobilizou todo o nosso trabalho o ano inteiro. A Caterine, que está aqui comigo, foi quem nos ajudou a implantar isso lá no terminal de Santos, primeiro, agora em Ribeirão e Paulínia. Todos os personagens são reais, são a própria família, né? E a ideia é essa mesmo, mostrar para o colaborador que ele é responsável pela sua própria integridade. Quer dizer, ele tem que estar 100% focado ali, em atenção plena na sua própria segurança. E isso é que garante o processo como um todo. Essa campanha revestiu o terminal inteiro de mensagens, e não só mensagens, treinamento e procedimentos. Hoje você anda lá em qualquer lugar do TAC, o corrimão está, segure o corrimão, né? Porque você pode escorregar. Então, o canal digital. Aí, agora sim eu quero chamar a Kate, porque essa é uma foto do nosso armazém 6 lá, onde se marca o ponto, e lá no TAC ele está na marcação de ponto, nos refeitórios e nas áreas administrativas. E está em implantação também no terminal de Ribeirão e de Paulínia. A Kate, que gerencia isso para a gente no dia a dia, eu vou chamá-la para comentar. É bem ilustrativa essa parte dela. Bom dia. Nós tínhamos um grande desafio quando começou a implementação em Santos do mural digital, que era levantar conteúdos relevantes para as pessoas, usando a participação das pessoas, sem que esse conteúdo fosse gerado somente pela empresa. E aí, nossa equipe falou, como que a gente vai fazer isso, né? A gente não quer só a área de comunicação, só a empresa alimentar com os conteúdos dela, que são importantes para a empresa. A gente quer que as pessoas se envolvam nos temas, falem o que estão trabalhando, o que estão fazendo na área, que treinamento que elas estão fazendo, o que é importante para a área operacional, que é praticamente 80% do nosso público. Então, nós usamos um recurso simples, que todo mundo tem, para as pessoas passarem informações para a gente, que é isso aqui. Então, nós pedíamos para as pessoas pegarem o seu WhatsApp, entrarem em contato com a gente e registrarem
o que elas estavam fazendo na área, treinamento da brigada, treinamento operacional, foto do futebol de sexta-feira, que todo mundo vai na quadra junto, e o turno inteiro tirava foto da quadra, né, daquele momento que estava todo mundo reunido pós-trabalho. Então, pessoas, falem com a gente, mandem para a gente mensagens do que está acontecendo na área operacional. Aí, a princípio, o pessoal começou a ficar meio tímido. Aí, será que pode mandar mesmo? Né? Foto do futebol, a gente está lá descontraído. Será que isso é relevante? E aí, eles começaram a mandar. E aí, um começou a mandar, outro começou a mandar. E aquilo virou um hábito. Então, a gente viu a efetividade desse canal quando, toda sexta-feira, às 20 horas, eu já tinha fotos, umas 20 fotos no meu celular, do churrasco e do pessoal jogando futebol na quadra. Então, começou assim, a gente começou a aproximar as pessoas, pedindo para que elas falem o que elas estão fazendo na área operacional. E, estrategicamente, a nossa televisão já fica em cima do ponto que todo mundo bate, todo mundo tem que chegar 15 minutos antes, aguarda ali, já está se preparando para o trabalho, deu o horário, eles vão colocar digital. Então, esses 15 minutos antes são valiosíssimos para a gente, porque todo mundo assiste a programação. Não tem uma pessoa na empresa que não passe pelo mural e não assista. Então, é aqui que o pessoal fica. E aqui ao lado você tem parece um parlatório, é um mas totemzinho. É o nosso totem de distribuição do jornal. Da revista, impressa. O que nós temos de diferencial nesse mural? A gente consegue, em cada monitor, em cada localidade, então a gente tem alguns murais no prédio administrativo que a gente coloca temas relevantes para o público administrativo. Nós temos esse que a gente viu agora, que é um monitor que fica numa área operacional, então a gente já põe assuntos que são ligados e interessantes para a operação, então a gente tem essa facilidade de alocar os conteúdos nos locais que a gente precisa, para o público que a gente precisa. Atratividade. Alguém se lembra do quadro de aviso do Jornal Mural? Nenhuma área pede, vai com o cartazinho para a gente colocar em algum lugar. Ninguém mais usa papel lá. Fugiu da realidade, as pessoas já sabem que o mural digital é o nosso canal, ninguém nem insiste, fala, olha, eu tenho um comunicadozinho. Não, Kate, você pode pôr no mural, você pode pôr na TV? Então, não usa mais papel, a gente não tem mais nenhum tipo de mural físico. O dinamismo, isso para a gente é muito importante. Então, a pessoa manda a foto do churrasco na sexta-noite, na segunda, às 7 horas da manhã, aquilo tem que estar lá. Se não está, eles já cobram. Cadê a nossa foto de sexta-feira do jogo de futebol? Ah, não, a gente já vai entrar. Então, assim, essa agilidade, essa prontidão é fundamental para esse canal. E todos eles cobram, as pessoas querem se ver, né? O famoso espelho. A versatilidade da edição e dos provedores de conteúdos. Então, todo mundo pode ser gerador de conteúdo. Então, não só o futebol começou a entrar como importância, então as pessoas viram que estar num treinamento de brigada, que estar num treinamento técnico, na sala de aula, que outros conteúdos eles também podem mandar e vão fazer parte daquela grade da companhia. Outra coisa importante foi mesclar informações internas e externas. Então, a gente não fala só da Copersucar. Então, a gente fala, vamos falar do produto, né, que a gente movimenta, vamos falar um pouco do açúcar, vamos falar um pouco do milho, vamos falar da soja, vamos levar conteúdos de livros corporativos, livros que falem do trabalho, dicas de inglês, coisas que as pessoas podem agregar como valor, como conhecimento para a vida delas, né? Então, não ficou um conteúdo só da companhia. Um conteúdo externo também é importante para mesclar e formar essa cultura dentro da empresa. E, principalmente, atuar como espelho. O colaborador tem a oportunidade de se ver. Ele quer se ver, ele gosta de se ver, ele se sente valorizado. Então, por exemplo, sábado passado, nós tivemos a festa de final de ano já da companhia com os familiares. E nós contratamos um fotógrafo que foi lá, né, pela companhia, tirou as fotos e a gente registrou, colocamos já no mural na segunda-feira. Aí os funcionários viraram e já falaram assim para mim essa semana, Kate, a gente pode mandar as fotos que a gente tirou do nosso celular? Então eles não querem ver a foto do fotógrafo, eles querem a foto que eles tiraram do celular deles, já mandaram. Ah, então põe lá. E você colocar lá é importante, porque você alimenta a vontade da pessoa de assistir, né? É um negócio que eu estou produzindo, que eu fiz, eu tirei com a minha câmera e eu estou vendo lá que a empresa deu importância para aquele conteúdo. E aqui um pouquinho da carinha, né? Então, assim, os aniversariantes é um negócio que é super procurado, todo mundo quer saber quem que está fazendo aniversariante do dia. Teve Novembro Azul, então a palestra deles lá no momento do coffee break, eles tirando foto na palestra que eles tiveram com uma profissional da saúde.
canecas do Grêmio. Então, é todo tipo de assunto, desde os mais estratégicos até assim, a caneca que o Grêmio deu e ainda tem disponível, você pode retirar. E eles querem retirar a caneca. Convocação da Assembleia, então, assuntos do dia a dia, né? Que recursos humanos, área de saúde, área de sustentabilidade, todas as áreas acabam alimentando a gente de informação. Então, simplesmente, é uma grade muito vasta. Tábua das marés, então, como que está a maré em Santos hoje? Está alta, não está? Isso vai influenciar no nosso negócio. Trânsito nas rodovias, que fica só para o pessoal administrativo, que costuma subir e descer para a matriz. Então, para o operacional, a gente já não precisa colocar essa grade. Então, é uma grade muito... Show do Fábio Júnior, gente. Show do Fábio Júnior. Todo mundo também precisa ter uma vida pós-trabalho. Então, olhar o que tem na agenda cultural da cidade. A gente mescla muitos conteúdos e faz muito sucesso. Essa é a fotinho da festa de confraternização que um funcionário tirou, já foi para o mural, só para a gente dar esse exemplo dessa agilidade, dessa coisa da pessoa participar, se informar e querer estar junto. E aqui a nossa grade de conteúdos, a gente colocou, para todo mundo ter uma ideia, né, quais são esses conteúdos externos que a gente elegeu hoje como importantes. Então, tem dicas de livros, dicas de português, inglês, curiosidades do mundo, tábua das marés, trânsito nas estradas, quiz, que fala de curiosidade, cultura em geral, notícias da UOL e gols da rodada, que também é um dos itens que o pessoal ama, fica estático e nem pisca. Fica todo mundo assim esperando o gol da rodada. Mesclando com os conteúdos externos, a gente tem o RH ativo, que fala informações gerais, qualquer informação em relação a pessoas, pessoas que estão entrando. Acontece, que é o que está acontecendo no terminal, então palestra, treinamento, teve um evento da saúde. Operação segura, que são as dicas de segurança que a gente coloca, relevantes para aquela semana. Nossa empresa, informações corporativas da Copersucar, em geral, o que está acontecendo. Fique bem a parte de saúde, sustentabilidade, fala bastante dos projetos sociais, coleta seletiva. Na mídia, então, quando a Copersucar tem alguma matéria, alguma coisa que saiu na mídia, que foi relevante, a gente já coloca lá para o pessoal saber que saiu. Aniversariantes, o prato do dia. Informações do Grêmio Esportivo. Você sabia que é a parte que a gente fala bastante dos produtos, as características dos produtos que a gente movimenta. E Nossa Gente, que mostra bem a carinha das pessoas, elas participando de alguma coisa. Enfim, é uma grade bem variada. O projeto piloto aconteceu em Santos, mas a gente já está estendendo para os terminais do interior de São Paulo na próxima semana, que vai ser o kick-off. A gente enxerga esse mural, o mural como uma ferramenta muito estratégica para a nossa comunicação interna, porque é o espelho das pessoas, é onde elas produzem material, elas enviam, elas fazem junto com a comunicação da empresa. Isso é o mais importante para a gente. As pessoas participam do conteúdo ativamente. Acho que era basicamente isso, né? Então, a agilidade, a exposição que o colaborador tem, reforça esse reconhecimento, eu pertenço a esse time, eu faço parte dessa mesma energia, eu consigo opinar, falar o que está acontecendo dentro da empresa. As sugestões e as colaborações são constantes via WhatsApp e a gente percebe a efetividade desse canal não através de pesquisa que a gente faz todo ano, a gente percebe a efetividade quando caiu a energia no porto, desligaram todas as televisões. Não dá 10 minutos, as pessoas mandam no WhatsApp, Kate, a nossa televisão está desligada. Então, é isso que mostra pra gente que o canal funciona, quando as pessoas se incomodam que aquilo não está funcionando. Porque as pessoas poderiam passar em frente e falar, acabou a energia, o mural está desligado, não estou nem aí. Então, as pessoas se incomodam. E isso mostra a efetividade do canal pra gente. Então, é basicamente isso. O mural digital ele convive com o ambiente de trabalho, reforça essas mensagens corporativas e ele cria empatia e engajamento entre todo mundo, né? Então, as pessoas se sentem participando, partem do todo e gerando conteúdos. É isso mesmo. Obrigada.